A única possibilidade do Lula vencer as eleições é o Flávio Bolsonaro indo pro segundo turno da mesma maneira como o Jair foi derrotado. Flávio agora ainda pior, né, estando envolvido com todos os escândalos de corrupção que ele está. Pouquíssima coisa saiu ainda sobre ele do que tem pra sair em relação ao envolvimento com o escândalo do Banco Master. Primeiro não conhecia o Vorcaro, depois só conheceu antes de saber que é corrupto. Aí depois já tinha visitado ele quando ele tava de tornozeleira eletrônica, né? Então assim, qual que será a próxima mentira? Mentira. Nossa. No segundo mandato, né, já tenho 7 anos de atuação parlamentar. A minha principal pauta, né, no início e continua sendo uma das principais, é o enfrentamento dos privilégios. Eu acho absolutamente inaceitável que a gente viva num país miserável em que mais da metade da população vive com menos de um salário mínimo e é obrigado. Não, pera aí, eu vou ter que voltar aqui. De atuação parlamentar. A minha principal pauta, né, no início e continua sendo uma das principais, é o enfrentamento dos privilégios. Eu acho absolutamente inaceitável que a gente viva num país miserável. Ó, mentira. É muito vagabundo, né, o cara falar um negócio desse. Eu já peguei várias coisas, já mostrei, né? Um tempo atrás teve uma votação lá na Câmara de São Paulo, na Lesp, né, que fala. Teve uma votação lá para privilégios para que era, para que cargo que era. Não era, eu esqueci agora os cargos, mas tinha era para aumentar plano de saúde para uns funça lá e não sei o que, pá, ia passar pela votação dos vereadores, né? E isso aí eu vi, inclusive, eu vi o pessoal comentando, né? E fui lá verificar. E aí o que acontece? Depois eu posso até buscar direitinho qual votação que era. Mas tinha uma votação de privilégio. E aí o que acontece? Vou dar um exemplo. O Pavanato, que é vereador lá também de São Paulo, ele votou contra o aumento desses privilégios. A Amanda Vettorazzo, ela não foi votar. Ela não foi votar. E eu tenho contato do Pavanato. Eu fiquei na dúvida, por que ela não foi votar? E aí ele me explicou. Aí ele falou assim comigo, ó, ô Tiff, o negócio funciona o seguinte, porque a Amanda, ela tá mamando o Ricardo Nunes, né? Eles ganharam subprefeitura, etc. Então, ela não quer, e o Ricardo Nunes era a favor desses privilégios. Então, ela não quis se indispor com o Ricardo Nunes, mas ela também não queria votar contra para se indispor e não queria votar a favor para militância, né, pra galera ir lá e ver que ela tava votando a favor dos privilégios. Então ela preferiu não ir votar, entendeu? Ela prefere se ausentar, porque os privilégios iam aumentar, iam subir, né? E ela, se ausentando, ela não vota nem a favor nem contra, entendeu? E ele ainda falou que ela podia ter deixado a indicação do voto dela, tem um negócio assim, também eu não sei como é que funciona exatamente. Mas no final aí eles falam que vai combater privilégio, não sei o que, blá blá blá. Só que é o seguinte, na hora do vamos ver mesmo, aí eles se ausentam para não pegar mal lá e não sei o que, pá. Então sempre assim, velho. Então os caras vai só na enrolação. Fora o fundão eleitoral, pô. Se pegar os vídeos do Kim Kataguiri falando do fundão eleitoral, pô, ele falava que era o maior privilégio, o cara ter lá milhões para gastar em campanha. Os candidatos do MBL estão tudo mamando agora, né? Na última eleição lá, o Renato Batista já gastou R$200 mil só com rede social. Né? O outro lá gastou mais. Aí eles gastaram mais de 40 mil com papelão, mais de 80 mil para fazer clipezinho. Que quem fez os clipes foi o irmão do Renan, né? Pegando o dinheiro do fundo e redistribuindo entre a família ali. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Combater privilégio, mano, na moral, tem alguém que vai cair no papo desses caras até hoje. Em que mais da metade da população vive com menos de um salário mínimo e é obrigado a financiar as regalias e os privilégios de, fala por do exemplo, fundão. pegar o presidente da República e a esposa do presidente da República, a Janja, comprando um sofá com controle remoto pro Palácio da Alvorada ao custo de R$200 mil. Eu acho isso que nada razoável num país passando pela dificuldade que nós estamos. Não acho nada razoável também o Congresso Nacional ter os gastos que tem hoje. A gente tem um dos congressos, um dos parlamentos mais caros do mundo. Ontem eu recebi no meu gabinete uma comissão de eurodeputados, né? Tinham ali deputados da França, da Itália, e quando eu falava, inclusive, sobre a estrutura do nosso orçamento,
que as nossas leis trabalhistas, as nossas leis tributárias, as nossas leis previdenciárias estão na Constituição, só de eu falar isso eles já ficaram assustados, que é uma coisa que o brasileiro não tem noção, né? Para mudar qualquer coisa no Brasil é muito difícil, porque está tudo na Constituição. A Constituição foi feita para ser enxuta, para ser pequena, para ter o que o próprio nome diz, para ser a Constituição do Estado, aquilo que é fundamental para a existência do Estado. Política pública não tem que estar na Constituição. Política pública tem que ser mudado por lei, porque as coisas mudam rapidamente. Porque o que não está funcionando, você precisa mudar rapidamente. O Gutinho lá com mais de 30 assessores. Precisa ser revisto rapidamente. De brincadeira. Criticavam tanto, né, o uso de assessores. Então, quando a gente avança, a gente ainda descobre que nós temos gastos obrigatórios, por exemplo, que também é uma das minhas principais pautas, e as pessoas também não sabem disso, 92% do orçamento público federal, ele é obrigatório. Ou seja, cada R$100 que a gente paga de imposto, o Poder Executivo só manda em 8. Né? Os outros 92 decorrem de obrigações constitucionais. Então, é um país ingovernável. É um país que tem um orçamento que o governo, em vez de cortar os gastos obrigatórios e aumentar as despesas discricionárias, o que é despesa discricionária? Aquilo que eu tenho capacidade de investir. Investimento ele é muito diferente sonso. de gasto. Gasto é aquilo que dá retorno no longo prazo. Então, em vez de hoje a gente melhorar a estrutura do orçamento para melhorar a qualidade do gasto, a gente aumenta a arrecadação, né? Teve mais de 40 ou novos tributos ou majoração de tributos nos últimos 4 anos. Então, em vez de pensar no que funcionou no mundo E você fez o que para tentar ajudar a mudar isso? Por meio da Votou despesa nulo, né? E não da arrecadação, o governo preferiu fazer da arrecadação. E a gente ainda tem um sistema esquizofrênico em que quanto mais o governo arrecada, mais ele é obrigado a gastar, porque os gastos estão vinculados à receita corrente líquida, ou seja, quanto mais eu ganho, preciso fazer uma analogia com a sua casa. Vamos supor que toda vez que você tivesse um aumento de salário, você tivesse que aumentar os gastos na proporção do seu salário. Você fosse obrigado a gastar dentro da sua casa. É essa estrutura de orçamento, né, que a gente tem hoje, né? Ainda que aquele gasto seja jogar o dinheiro no lixo, ainda que seja por uma coisa que você não precisa, né? Então, eu tenho uma atuação muito forte e eu faço parte de uma comissão muito impopular, que é a Comissão de Finanças e Tributação. A maior parte das coisas que eu faço lá não é aprovar projetos, é rejeitar, ser relator de projetos de outros colegas para rejeitar, porque é tudo aumento de gasto, é privilégio tributário. Outro dia... Fala do assessor do Guto aí para nós, que queria conceder isenção de ICMS para quando um oficial de justiça fosse comprar um carro. Eu falei, mas gente, isso não existe em país sério, você ficar criando privilégios setoriais para atender a classe que você representa. Por que para o oficial de justiça e não para manicure, para o cabeleireiro e não para o pedreiro? Assim, se todo mundo for querer, basicamente... Acaba, né? Acaba, né? É mais fácil você diminuir a carga tributária para todo mundo do que ficar criando privilégio aqui, privilégio ali e ganha quem tem mais poder de lobby. Da mesma maneira na reforma tributária, por exemplo. Eu sou formado em Direito, mas eu sou contra que os advogados paguem aluno menos do Gilmar impostos, Mendes, viu? como Só ficou para estabelecido constar. na reforma tributária, só porque eles têm mais poder de lobby dentro do Congresso Nacional do que uma classe trabalhadora comum. Então, o enfrentamento a privilégios, o gasto eficiente, né, dos impostos, a segurança pública. Recentemente foi sancionado um projeto meu de aumento de pena de furto, roubo e receptação, que o governo Lula agora está fazendo propaganda, colocou R$1 milhão para divulgar que a iniciativa... Canalha, né, velho?